Bom dia! Bom dia! O assunto do bem-estar de hoje é a língua. Mas calma aí, a gente não vai sair por aí mostrando a língua para todo mundo igual o Einstein, não é bem assim, não. Não, a gente vai ensinar exercícios para você pronunciar melhor as palavras, até para você perder o medo, por exemplo, de falar em público. A língua é muito importante, por exemplo, para nossa mastigação. E se a língua estiver no lugar errado, ela pode atrapalhar até a nossa respiração. E se a língua está no lugar certo, ela pode melhorar até o nosso beijo. Olha que beleza! Quem vai explicar tudo pra gente são duas convidadas hoje aqui no Bem-Estar, a fonoaudióloga Leni Quirilos. Bem-vinda, Leni, tudo bem? Obrigada, Mariana. Bom dia, Fernando. Bom dia, Leni. E também a Gorete Jacobi, que é dentista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, Leni, todo mundo que tem problema com a língua, problema para falar, acha que tem língua presa. Verdade. Mas não é bem assim, tem outros problemas, né? Exato. Aliás, essa é uma grande confusão que se faz. O leigo normalmente diz que quando tem algum problema para falar, eu tenho a língua presa. Na verdade, a grande maioria dos casos que a gente identifica são problemas de língua solta demais. O que acontece? A língua presa especificamente é a língua que ocorre com o freio encurtado. O freio é aquela partezinha de baixo, né, que a gente tem na língua. Se esse freio é curtinho, a língua tem dificuldade para se elevar, para se movimentar. Então a pessoa vai ter dificuldade de falar porque ela não consegue fazer a movimentação correta, tá? Já a língua solta, que é muito mais frequente, é uma situação onde o tônus da musculatura, que a língua é feita de músculos, né? Se esse tônus está mais flácido, a língua vai se espalhar e aí a pessoa começa a projetar ou anteriormente, ela fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, ou lateralmente, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os problemas mais frequentes. O leigo confunde com língua presa. Agora, dá pra gente, por exemplo, olhar no espelho e saber se o nosso freio está no lugar certo, se a gente tem um freio de tamanho certo? Dá perfeitamente. É só você levar a língua até o palato. Mostra. E ver se está inserido. Vê, faça nela, Leni. E levantar no céu da boca. Gruda a língua no céu da boca, como se você fosse instalar. Isso. Olha só, essa região aqui é o freio da língua, essa partezinha de baixo. Mariana tem um freio de língua perfeito, né? Respeitável, com uma boa movimentação. Então a Mariana não tem nenhum tipo de dificuldade de fazer os movimentos que são exigidos para falar, para engolir, para sugar, para dar beijo, né? Então tudo isso está de acordo, está direitinho. E quem tem algum problema, é exatamente nessa parte conhecida como freio, é que vai acontecer isso, a língua, a falofa. Isso. Aí a movimentação acontece de um jeito inadequado. Se o freio é muito curto, Fernando, ele fica limitado. Então você tem uma língua que vai se movimentar menos. Como a gente tem no português sons que são muito próximos, o fato de você ter essa limitação pode provocar uma confusão entre esses sons. Por exemplo, o R, que exige a ponta da língua posicionada mais alta, faça para mim, arara. Arara. Isso, a língua deve subir, né, até a região da papila, que é essa região atrás dos dentes de cima. Se a língua é presa, vai sair aiaia, né? Nora, cara, careca. E se a língua é solta demais, na hora de falar arara, ela pode sair arara, com essa língua mais anteriorizada. Agora, Leni, quem tem problema para engolir também pode ter um problema na língua? Eu queria mostrar no telão um exame com a doutora Leni aqui, um deglutograma. O que é esse exame, doutora? O deglutograma é um exame que é feito nos casos de dificuldade para engolir, que a gente chama de disfagia. Aqui no caso, Mariana, nós pedimos, a doutora Marinês fez esse exame para nós, para mostrar, só para ilustrar. Ele não é feito nos casos de problemas, de suspeita de problemas para fala, tá? Então, o que a gente identifica aqui? São os dentes e a gente tem a língua se movimentando. Aqui, a língua está se movimentando corretamente, então ela fica contida dentro da arcada, entre os dentes. E a gente está ouvindo um som aí de SACEC, que é um som do laboratório, né? Exatamente, onde foi gravado. E aqui, ela está simulando a situação da língua mais anteriorizada, Mariana. Então, aqui ela está falando SACEC-SOTU. Só para a gente observar que essa língua se anterioriza, ela vem para frente. Ela vem até aqui, a língua, tudo a língua, isso ela começa aqui atrás e ela vem até aqui, essa estrutura toda. E aí uma coisa que eu acho importante da gente destacar, a parte posterior da língua é ligada à laringe, que é o tubo
tubo que tem aqui no pescoço. Uma pessoa, Mariana, que fala com a língua mais projetada, traz a laringe mais para cima. Sobe tudo junto. Sobe tudo, o que é uma posição desconfortável, agudiza o som da voz. A pessoa começa a falar mais agudo, né? E configura um esforço maior. E se essa pessoa tem que falar muito, atua profissionalmente usando a voz, ela pode vir a ter algum problema. E ela pode, por exemplo, ser uma pessoa com mais suscetibilidade à dor de garganta? Sim. Mais suscetibilidade a essa sensibilidade, a essa sensação de incômodo, de tensão, de maior esforço na hora da fala. Tem exercício para resolver isso? Tem exercício para a gente posicionar essa língua mais para trás, né? O que fornece uma posição mais confortável e melhora essa condição geral. Qual é esse exercício? Todo mundo pode fazer esse exercício? Sim, pode. Então, assim, aqui a gente não está nem considerando a história, então, da língua presa ou da língua solta. A gente está considerando um melhor posicionamento dessa língua para falar. A língua deve ficar sempre apoiada em posição de repouso na região atrás dos dentes de cima. Aqui. Depois, inclusive, a doutora Goretti vai demonstrar. E a hora que ela está posicionada assim, Mariana, o corpo da língua fica ativo e a base fica relaxada. Algumas pessoas fazem o contrário, elevam essa parte posterior, a língua fica boba aqui na boca, né? E a parte posterior tensa dificulta a produção da fala. Então, o que ela deve fazer? Por exemplo, sugar a língua no céu da boca e fazer um movimento para trás, por exemplo, desse jeito. Veja. Faça para mim, Mariana, deixa eu te mostrar, porque aqui, ó, isso, você vai andando com a língua para trás. Então, se a gente olhar aqui, o pescoço da Mariana, a gente nota o movimento de descida da laringe. Esse movimento faz com que a laringe assuma uma posição mais confortável. Isso. Perfeito. Então, essa é uma das possibilidades. Agora, Leni, para quem nunca fez exercício de língua, pode cansar, não pode? Pode, porque é músculo, exatamente. O músculo cansa mesmo. Então emagrece também. Com certeza, você gasta energia, né? Você tem uma queima calórica. Mas é importante que se diga que a língua é o único músculo no corpo humano que pode ser usado o dia todo e não se estressa. Tá vendo? Olha, não, é um dado a gente importante. não tem cãibra na língua. As mulheres sabem muito bem disso. Olha só, cuidado. Gente, Tá em minoria. Brincadeira. Minoria absoluta. Para explicar melhor o que é a língua presa e língua solta, a gente vai conhecer agora a Michele, que tem a língua solta, e a Beatriz, que tem a língua presa. A mãe da Beatriz também descobriu que ela tinha a língua presa. O Felipe Mancuso foi lá conhecer as duas e apresenta as duas pra gente agora.